Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar aqui sobre um assunto que foi tema da nossa última palestra, que é autoconquista, ok? Então a gente estudou um pouquinho ali a obra da Joana de Ângeles, o Ser Consciente, e a Joana aborda com muita profundidade sobre a questão das nossas estações, não é? O ser humano passa uma existência praticamente toda sem acordar verdadeiramente para a vida. A grande maioria. Naturalmente a gente sabe que tem indivíduos que têm uma visão muito mais aprofundada da vida, seja com entendimento espiritual ou não. Muitos sempre estiveram à frente do caminho, né, em suas épocas, nas variadas épocas das suas existências. Mas a grande massa humana, ela caminha realmente em círculos, não é? Vai acompanhando os modismos, acompanhando o que os demais fazem, mas não verdadeiramente aquilo que deveria estar fazendo. Então a Joana fala muito que nós buscamos o triunfo exterior, não é? A gente quer sempre se preocupa muito com a parte externa, como que a gente é visto, o que a gente pode fazer para estar projetado no ambiente social, no cenário nacional, vamos dizer assim. Então hoje a gente vê, por exemplo, muitos irmãos aí enredados, complicados em sua vida, pessoas que atingiram um grande poder, né, no cenário nacional, principalmente aí na questão política a gente tem visto, né, e também alguns empresários, e são indivíduos que têm a sua visão estreita somente sobre essa existência e naturalmente fazem de tudo para que acumulem ou tenham o máximo possível nessa existência em termos materiais. Então a Joana fala justamente sobre isso aí. Quando nós procuramos o triunfo externo, nós nos preocupamos muito em ter, em parecer, não é? E não damos a mínima atenção ou não damos a mínima importância para ser, verdadeiramente ser, certo? Então, em algum momento, como seres espirituais que somos, surgirão os conflitos internos, perturbadores. É só nós pensarmos um pouquinho na situação desses irmãos aí que estão agora indo para a cadeia, né? Estão sendo presos, embora ainda não haja julgamentos, mas já estão sendo encaminhados. Então, de certa forma, esses indivíduos, certamente em algum momento eles vão refletir, né? Vai ter uma reflexão sobre tudo que foi a caminhada deles até o momento e as consequências que hoje eles estão colhendo, né, pelos atos equivocados que se permitiram. Quando a Joana fala nessa obra, o Ser Consciente, ela vai nos dizer que nós necessitamos dessa transformação interior, né? Para esses aí, ela vai acontecer em algum momento pela dor, certo? Nessa transformação interior, o que nós precisamos fazer? Qual é a receita que a Joana dá? O auto-amor é o primeiro, ou seja, o indivíduo a auto-amar-se. O que é o auto-amor? Ora, se eu não dou importância para mim, se eu não me entendo como um ser espiritual, filho de Deus, de grande importância, não no sentido de me orgulhar disso, mas no sentido de valorizar, de se valorizar. Se a pessoa não faz isso, muito difícil que algum outro o faça, certo? Então o primeiro passo é a pessoa identificar o seu potencial e realmente auto-amar-se, ok? Segundo, oração é necessário. A oração nos religa com Deus, né? Nos conecta com Deus, com Jesus. Então é necessário que nós façamos a nossa oração diariamente, ok? E é preciso também relaxar. Nós vivemos uma vida muito tumultuada, muitas incidências em torno, e é natural que em algum momento a gente esteja cansado, esteja com muita pressão em cima, né? Em função do nosso cotidiano, nossas preocupações financeiras, sociais, econômicas e etc, né? Então a gente precisa ter momentos também de relaxamento, relaxar.
ok? E, se possível, muitos já o fazem, é muito importante a meditação, certo? Onde a gente procura ampliar a nossa consciência, né? E realizar a meditação é como se fosse um alimento para o nosso ser espiritual, né? Para nós, seres espirituais, melhor dizendo. Então, auto-amor, oração, reflexão e meditação são passos necessários para o indivíduo que busca a autoconquista, ok? A Joana ela cita na obra dela um psicólogo que viveu aí no meados do século XIX até metade do século XX, chamava-se Ivanovich Gurdjieff, né? George Ivanovich Gurdjieff, que era considerado um místico, né? Um guru espiritual. O Gurdjieff ele viajou por muitos lugares e ele era conhecido, era chamado de o despertador de homens, porque ele tinha uma capacidade imensa, uma grande capacidade de conversar com as pessoas. Ao conversar com as pessoas, chamar as pessoas para a realidade que transcendia, né, esta vida. Ele não era muito ligado às questões do espiritismo, mas ele via a vida como uma vida transcendente, além da matéria. Então, ele conclamava as pessoas a acordarem para a vida, a realmente entender a vida como algo valioso, algo importante, e como tal deveria ser encarada, certo? Então muitas pessoas, ao contato com Gurdjieff, passaram a ver a vida de uma maneira muito diferente que até então elas viam, com mais profundidade, com mais importância, com mais interesse, com mais responsabilidade, nós diríamos. Ele ensinou a filosofia do autoconhecimento profundo, não é? E como nós falamos, ficou sendo conhecido como o despertador de homens, pelo seu poder de, ao falar com as pessoas, despertar o ser interior, a essência espiritual, através das suas palavras, do seu conhecimento. E ele tinha uma alegoria, não é? Vamos dizer assim, com relação às pessoas e à vida. Então ele dizia, por exemplo, ele falava da carruagem, né? Nós temos na carruagem, temos os cavalos, temos a carruagem em si, temos o cocheiro e temos naturalmente a pessoa, o cliente, né? A pessoa que vai ser transportada na carruagem. Então o Gurdjieff dizia que os cavalos representam os nossos instintos, né? O cocheiro é a mente e a carruagem em si é o nosso corpo, certo? Então, se os cavalos, que são os instintos e sentimentos, não estiverem sob o comando da mente, que é o cocheiro, eles estarão por si só, não é? Então eles correrão em determinado ritmo, em determinada velocidade e na direção que eles bem escolherem. E em algum momento essa carruagem naturalmente vai sofrer um acidente, ou seja, o corpo físico, né, vai ser prejudicado. E o cocheiro que está lá em cima, a mente também. De nossa parte, como falei antes, o Gurdjieff não era espírita. De nossa parte, nós colocamos o viajor, aquele que está no interior da carruagem, como sendo o ser espiritual. Então é ele que diz para o cocheiro para onde ele quer ir, que é a mente nossa, né? O cocheiro. Então ele diz: eu quero ir para tal lugar, eu quero ir em tal ritmo. Então ele tem que assumir, na verdade, o comando dessas rédeas dos cavalos, certo? Então, através da mente, ele vai determinar o ritmo e a direção, não é? De onde ele quer ir, de como ele quer ir, de quando ele quer ir, não é? Então, quando esse viajor, quando esse ser espiritual não aciona o seu mecanismo cerebral, não toma conta, não vigia esses pensamentos e não determina quais pensamentos são importantes, os instintos e o sentimento acabam prevalecendo. E quem se deixa levar, governar pelos instintos e pelos sentimentos, naturalmente em algum momento vai sofrer algum revés. O homem consciente, o ser que realmente se autoconquistou ou está nessa busca, ele
coordena, ele tem a direção, ele tem um controle dessa mente e desses instintos e sentimentos, não é? Alicerçado, obviamente, pela razão. Então, esse é o tema do nosso estudo hoje, que foi o tema da nossa palestra, né? Autoconquista. Nós precisamos acordar para a vida, diria o Bodief, como já disse Paulo também, nós precisamos acordar, assumir o comando dessa carruagem e controlar esses instintos e sentimentos para que a gente evite os revés do caminho, os acidentes do percurso. Ok? Grande abraço e até o próximo vídeo.